o protocolo aqui porque tem uma notícia de última hora, tá? Que vem da Argentina. O nosso colega, o Germán Garcia Grova, colocou nas redes sociais... Vai para a tela já. A notícia com o seguinte, exclusivo. River abriu conversações para repatriar Rafael Santos Borré. A postagem ainda diz, o atacante tem contrato com o Inter até dezembro de 2028 e termina com o seguinte, no momento, os valores salariais que o jogador deseja estão longe do que o River pretende pagar. O Germán Garcia Grova é um dos mais bem informados repórteres da Argentina, junto com o César Luiz Merlo, né? Então ele está trazendo essa informação. O nome do Borré já tinha aparecido no River Plate meses atrás e não avançou, né? O que eu tenho sobre essas tentativas, essas informações de tentativas do River Plate? O Gadiardo conversa com o Borré em alguns momentos da vida, em vários momentos da vida, inclusive questionando, olha, tu jogou com tal jogador, tô pensando em trazer para o River, existe a possibilidade, o que tu pensa e tal, mas que nunca, em nenhuma dessas conversas, o Gadiardo teria dito, Borré, te quero aqui no River Plate. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira coisa a ser falada, tá? Essa é a primeira coisa a ser pontuada aqui. A segunda, que sempre me trabalharam o Borré, ele não gostaria, num primeiro momento, de deixar o Internacional por um importante motivo. Tem Copa do Mundo na metade do ano. E ele sempre trabalhou com, velho, eu vou jogar no Inter até a Copa. Depois, se o Inter disser, Borré, paguei 7 milhões de euros por ti, tem uma proposta da Arábia Saudita, tem um mercado americano que tu pode ir, beleza. Ele cumpriu tudo o que ele imaginava. Jogou em 2, 3 clubes da Europa, jogou com o River Plate, onde tem um bom know-how, jogou uma Copa do Mundo, fez a carreira dele e aí ele vai para o mercado periférico. Mas que agora ele não gostaria de trocar de clube. Vírgula, sendo o River Plate, mudaria toda a situação. Essa informação eu dividi com vocês aqui, de que ele não tem interesse porque ele está pensando na Copa, no dia em que o nome dele foi especulado no Cruz Azul do México, né? E naquele dia ainda me fizeram o seguinte relato, pessoas muito próximas ao Borré me disseram o seguinte, ele... A esposa, Anitta, e os filhos estão plenamente adaptados a Porto Alegre, inclusive cogitando começar a investir na cidade, né? Ou seja, vai montar um negócio, vai fazer alguma coisa aqui e tal. Então, o relato que a gente tem das pessoas próximas ao Borré é justamente de que ele não pretende sair do Inter. E justamente agora, no momento em que o Inter faz uma força-tarefa para que ele volte a ter protagonismo, espaço e confiança, né? E a gente vem dividindo aqui nos últimos dias, nos setoristas, as informações do Fabinho, do Pesolano, do Abel em cima dele. Mas a notícia é de agora, da Argentina. De que o River está tentando. Bom, eu tô até checando esse exato momento aqui para ver se eu recebo uma resposta sobre a situação do Borré. Tu tem mais algum detalhezinho sobre o Borré? Uma coisa sobre o Borré, o Inter considera o Borré um atacante completo. O Paulo Pesolano considera isso, a gente falou isso. O Inter, nesse momento, o contrato é longo, é até 2028. O Inter dificilmente abre uma negociação sem que o Inter receba um valor pelo Borré. Mas um valor muito considerável. Um valor bastante significativo. O contrato dele é 6. O valor é 6,2 de euros fixos, mais as bonificações que chegam na casa do 7. E o contrato vai até 2028. O Borré acaba de fazer 2 gols em Grenal. O Borré é um jogador que o Pesolano aposta muito para a temporada, que o Abel aposta muito para a temporada. O presidente Alessandro Barcelos foi um dos que mais abraçou o Borré depois do Grenal, exaltou o jogador. E o contrato, vou repetir, é até 2028. Então, assim, a informação é que o River está longe do que o Borré quer receber de salário, e ele recebe um bom salário no Inter, porque o Inter contratou esse Quase jogador... Quase 2 milhões de reais. Contratou esse jogador como a grande contratação da temporada, quando buscou o jogador lá na Alemanha. E me parece bastante difícil, pelo que a gente ouve do Inter nos últimos dias, leitura do fato aqui, que o Inter vá, por exemplo, liberar o jogador
sem uma compensação financeira significativa nesse momento. Isso para mim é ponto... Não existe essa dúvida sobre o Inter só vai negociá-lo se for uma grande venda. O que sempre se disse é, olha, o Internacional sempre vê no Borré um cara que... O Fabinho disse, cara, eu tentei te contratar 2 vezes quando eu estava no Flamengo, quando chegou aqui. O Abel elogiou o jogador no curto período que passou como treinador. O Pesolano deu uma entrevista dizendo, poxa, se todos os caras fossem como o Borré, então se eu tenho um ativo que vale 7 milhões de euros e ele está aqui, eu não tenho como contratar, vou tentar recuperar este jogador. O que eu recebo neste exato momento? Tem negociação? Negociação não tem nenhuma. Aí eu disse, tá, mas aí ele completa. Hoje não tem nada. Hoje não tem nada. Quando a gente sabe que algum dirigente fala hoje não tem nada, e alguma pessoa do bastidor do futebol diz assim, cara, hoje não tem nada, enfim, não sei. Tô recebendo mais alguma coisa que olha, se o Gadiardo, estamos dizendo assim, hoje não tem nada, mas já se sabe no Internacional que, cara, se o Gadiardo ligar para ele e dizer, olha, eu vou fazer tu voltar a jogar o futebol de antes, para pensar numa Copa do Mundo para ele, porque ele não tem, hoje o Borré não tem a vaga garantida na Copa do Mundo, ele está na disputa. Isso poderia sensibilizá-lo, mas enfim, tem que falar com o Inter também, não é algo tão simples assim.